E se a pessoa mais inteligente que a gente conhece for, na verdade, uma das menos conscientes? Parece até um absurdo, né? Mas, nessa análise, a gente vai desmontar essa ideia de que inteligência e consciência andam juntas. É uma distinção que, olha, pode mudar tudo. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. A ideia principal aqui é que aquela suposição, sabe? Aquela que a gente faz quase sem pensar, de que inteligência e consciência são praticamente a mesma coisa, ela não está só um pouquinho errada, ela está fundamentalmente equivocada. É o primeiro véu que a gente precisa levantar para entender o que é desenvolvimento de verdade. Para a gente conseguir separar essas duas coisas, primeiro a gente precisa olhar para dois pilares básicos do nosso desenvolvimento. São duas dimensões que vivem sendo confundidas: o conhecer e o ser. Pensa assim, o conhecer é tipo a nossa biblioteca pessoal. Todos os livros que a gente já leu, os dados que a gente decorou, as ideias que a gente entendeu, é o nosso HD interno, sabe? Agora, o ser não tem nada a ver com o que está guardado na biblioteca. Tem a ver com a qualidade da nossa presença, com a nossa capacidade de estar aqui, agora, sem se perder nos pensamentos sobre esses livros todos. E é aqui que a coisa desanda. A imensa maioria das pessoas investe quase toda a energia da vida em aumentar o conhecer. A gente lê mais livros, faz mais cursos, acumula mais e mais informação. Só que o pilar do ser, esse fica lá, esquecido, quase sem receber atenção nenhuma. E qual é a consequência disso na prática? Bom, mesmo com todo o conhecimento do mundo, a pessoa continua reativa. Alguém dá uma fechada no trânsito e pronto, a raiva explode. Um comentário atravessado no trabalho gera uma ansiedade que não acaba mais. O conhecer cresce, mas o ser continua no mesmo lugar, funcionando no piloto automático. É como se a máquina ficasse cada vez mais potente, mas continuasse sem ninguém no volante. E agora que a coisa fica interessante de verdade, a gente vai entrar no paradoxo. Como é que a própria inteligência, algo que a gente valoriza tanto, pode acabar se tornando a maior barreira para o nosso despertar? O ponto crucial é este aqui. O que a gente mede como QI, rapidez de raciocínio, lógica, memória, pertence 100% ao domínio do conhecer. Não tem nenhuma relação direta com a nossa capacidade de estar presente, de ter uma unidade interna. É totalmente possível ter um QI de gênio e, ao mesmo tempo, um nível de consciência muito, muito baixo. E essa frase resume a ideia de um jeito brilhante. Uma mente afiada, sem o equilíbrio do ser, não ilumina o caminho. Pelo contrário, ela pode criar um labirinto de auto-engano muito mais sofisticado, um sono com sonhos, assim, muito mais complexos e bem feitos. E como é que essa armadilha funciona no dia a dia? Pensa bem, uma mente inteligente é uma advogada de defesa perfeita para o ego. Ela cria histórias impecáveis para justificar por que a gente explodiu, por que sentiu inveja, por que deixou para depois. Em vez de olhar para a reação e ver um sinal, a inteligência transforma aquilo numa história super justificada, impedindo a gente de ter um contato direto e honesto com a verdade daquele momento. Certo. Então, se o intelecto não é a medida, como é que a gente pode ter uma noção do nosso nível de consciência? A resposta não está em teorias complexas, mas numa observação muito, muito direta. A pessoa pode passar anos estudando filosofia, psicologia, espiritualidade, acumular uma biblioteca inteira de conhecimento, mas uma única pergunta, bem simples, pode cortar toda essa ilusão e mostrar onde a gente realmente está. A pergunta é esta, e não é para analisar depois do que aconteceu, não. É no exato instante, no momento em que a impaciência começa a subir, em que o medo aperta o peito, em que a irritação toma conta. Existe a capacidade de ser uma testemunha da própria reação enquanto ela está acontecendo? E a conclusão aqui é direta. Se essa autoobservação em tempo real não é possível, isso só significa uma coisa. Apesar de todo o aprendizado, o nível do ser não mudou. O piloto automático ainda está no comando total da operação. Para a gente amarrar tudo isso, vamos usar uma última analogia que deixa a mensagem bem clara e forte. Afinal, de que adianta ter a melhor máquina do mundo se o operador não está presente? O desenvolvimento de verdade exige que os dois pilares cresçam juntos, lado a lado. O conhecer nos dá o mapa, a direção, mas é o ser que nos dá força para caminhar, para aguentar a jornada. Um sem o outro, ou a gente se engana ou a gente fica perdido. Então vamos simplificar ao máximo. A inteligência, pensa nela como o hardware, o computador mais moderno que existe. O conhecimento são os programas, os dados que estão instalados nesse computador. Mas e a consciência? A consciência é a pessoa sentada na cadeira, é o operador.
E isso nos deixa com uma reflexão final, daquelas que ficam ecoando, sabe? Se o operador está dormindo, completamente perdido no que passa na tela, reagindo de forma automática a cada notificação que aparece, de que adianta ter a máquina mais poderosa do mundo? A questão, no fim das contas, não é o quão avançado é o sistema, mas sim se existe alguém realmente desperto para operá-lo.